Olá, paz do Senhor, bem-vindo à parte 2 do estudo do capítulo 1 do livro de Provérbios, Provérbios de Salomão. E se você perdeu o vídeo anterior, eu te convido a voltar a este canal, se inscrever e ativar as notificações para ficar por dentro de todos os estudos. Nós estaremos dando continuidade ao capítulo 1. Nossa leitura é Provérbios capítulo 1, a partir do versículo 20 em diante. Vem comigo. Provérbios capítulo 1, versículo 20 em diante. A sabedoria clama em alta voz pelas ruas, proclama nas praças públicas, brada do alto dos muros. À entrada das portas da cidade profere em alta voz o seu discurso. Até quando, ó insensatos, amareis a insensatez? E vós, zombadores, até quando tereis prazer na zombaria? E vós, descontrolados, até quando desprezareis o conhecimento? Convertei-vos, pois, à minha exortação. Eis que derramarei copiosamente sobre vós o meu espírito e vos revelarei as minhas palavras. Contudo, visto que vos convoquei ao arrependimento e vós recusastes, porque estendi a mão e não houve quem atendesse, em vez disso, rejeitaste todo o meu conselho e não aceitastes a minha repreensão. Eu, de minha parte, zombarei da vossa desgraça. Me rirei quando o terror se abater sobre vós. Em vindo o flagelo como a tempestade sobre vós. Em vindo a vossa completa perdição como o furacão. Quando a aflição e a dor vos desesperarem, então suplicarão minha atenção. Entretanto, não vos responderei. Buscar-me-ão, porém não me hão de encontrar, porquanto desprezaram o conhecimento e rejeitaram o temor do eterno Senhor. Não desejaram receber o meu conselho e foram indiferentes à minha advertência. Portanto, comerão do fruto de suas decisões e atitudes, e se fartarão de suas próprias elucubrações inúteis, pois a imprudência dos nécios os matará, e o falso bem-estar dos insensatos os levará à destruição. Mas aquele que me der ouvidos viverá em plena paz, seguro e sem temer mal algum. A sabedoria clama. Cristo convida a todos a virem para perto dele. A sabedoria é uma figura do próprio Jesus por todo o livro de Provérbios. E buscar a sabedoria é buscar a Cristo. Buscar obter sabedoria é buscar ter a mente de Cristo. Como disse o apóstolo Paulo em Romanos 12:2, transformai-vos pela renovação da vossa mente. Atender ao chamado da sabedoria é transformar nossa mente diariamente, porque é um exercício. Quando você acorda, você precisa fazer várias escolhas para reger todo aquele dia. E é a mesma coisa com Cristo. Você precisa estar o tempo todo exercitando a sua mente para ter os pensamentos de acordo com todos os princípios bíblicos. O tempo todo é uma renovação de mente que deve acontecer para todo aquele que se diz cristão. E a sabedoria nos chama todos os dias. Ela se põe à entrada da cidade, como nós lemos, às portas da cidade, ela brada. Bradar é falar alto, falar forte. Ela faz esse discurso, não é baixinho, ela faz alto, em bom som, para que todos escutem. E ela faz isso por cima dos muros, para que alguém que esteja passando por ali possa escutar, pois nessas localidades é onde ela faz o seu discurso. E tem um livro chamado Guerra Santa, do pastor John Bunyan. E ele fala bastante, talvez ele tenha até mesmo se inspirado nessa passagem de Provérbios para escrever sobre uma cidade. No livro Guerra Santa, o escritor ele fala sobre uma cidade chamada de Alma Humana. E ele descreve essa cidade como uma cidade fortificada, tendo 5 portões. E não importa a forma que tentem arrombar ou quebrar os portões, não é possível. A única forma de entrar na cidade de Alma Humana é convencendo os moradores, os cidadãos da cidade a abrirem os portões. No livro, temos o príncipe Emanuel e temos Diabolos. O príncipe Emanuel é Jesus e Diabolos é Satanás. E na cidade de Alma Humana tem os 5 portões que representam nossos 5 sentidos. E os 5 sentidos são audição, visão, olfato,
paladar e tato. Mas o príncipe Emanuel e Diabolos usam mais os dois portões, o portão audição e o portão visão, mas principalmente para fazer os discursos, o portão da audição é usado. Em Provérbios, vem falando sobre a audição. Quando a sabedoria se põe a bradar, se põe a fazer o seu discurso, ela faz por quê? Porque quem pode passar ali perto do muro da cidade vai ouvir, não quer dizer que está vendo a sabedoria, mas está ouvindo o seu discurso. O que é isso? O portão da audição está sendo utilizado do lado de fora. Para quê? Para que os cidadãos de alma humana possam se convencer e abrir os portões para que Emanuel, que é o nosso Jesus, adentre e reine na cidade. Se você ainda não entendeu, eu vou explicar melhor para você. Isso é a sua alma, é a sua vida. Você está ouvindo, você está me vendo pelo vídeo, mas a palavra não é minha. A palavra é de Cristo, é de Jesus. Então, ele está no portão da audição da sua alma, pedindo para que você abra. Não perca esta oportunidade. Agora mesmo, no meio do vídeo, você pode dizer para Jesus: Jesus, eu abro neste momento os portões da minha alma, para que o Senhor e somente o Senhor adentre e reine. Bora continuar no vídeo. A sabedoria alerta ao insensato, o zombador e o descontrolado, que pode também ser conhecido como tolo. Ela diz para todos eles abandonarem as suas práticas e faz um convite à conversão. Lembre que o portão da audição está sendo utilizado. E o que é a conversão? Conversão significa reorientação, mudança de natureza. A sabedoria fala assim: convertei-vos, pois, à minha exortação, eis que derramarei copiosamente sobre vós o meu espírito e vos revelarei as minhas palavras. Ela tem um espírito para ser derramado e ela tem boas palavras para serem reveladas, mas somente após a conversão e arrependimento. A conversão, ela é um arrependimento e abandono de pecado. E a sabedoria convida o indivíduo, você e eu, a se arrepender dos pecados, das práticas ruins, pecaminosas, práticas que vão contra, não estão de acordo com as práticas da Bíblia, não estão de acordo com a sabedoria divina. Essas práticas abomináveis, a sabedoria diz para você e para mim, para nós abandonarmos e nos achegarmos a ela. Porque nós devemos ouvir a sua exortação. E a conversão acontece ao ouvir a palavra de Deus, acreditar nela e aceitá-la. Arrepender é reconhecer a autoridade de Deus. Quando eu me arrependo de uma coisa ruim que eu fiz, eu estou reconhecendo que eu poderia não ter feito, que eu poderia ter escolhido não fazer aquilo. E quando eu me arrependo, eu reconheço que a autoridade de Deus é melhor do que aquilo que eu fiz. Então, reconhecer que a autossuficiência não existe, e só então, após esse reconhecimento, a sabedoria afirma que ela vai derramar sobre todo aquele que se arrependeu o Espírito e vai mostrar as suas boas palavras, isto é, seu caminho, sua vontade, seus pensamentos e tudo aquilo de bom, de bênção que ela tem para derramar sobre nós. Só após a conversão e o arrependimento é que a sabedoria diz que vai derramar todo esse Espírito sobre nós. Mas qual é o perigo da autossuficiência? A autossuficiência, ela é uma ilusão. E ela é uma ilusão muito poderosa, porque ela tem o poder de limitar o agir de Deus na minha vida. Não quer dizer que a autossuficiência é maior que Deus. Não há nada maior que o nosso Deus. Porém, quando eu dou lugar à autossuficiência, a esta ilusão, eu estou dizendo para Deus que eu já não preciso tanto assim dele, ou até mesmo não preciso que ele haja na minha vida, porque eu dou conta sozinho, eu consigo resolver tudo sozinho e eu não preciso dele. Então, o perigo tá aí da autossuficiência. Ela me faz ficar totalmente à mercê das consequências da minha tolice, das minhas atitudes. Eu perco o favor e os bons pensamentos de Deus a meu respeito, porque se eu não preciso de Deus, eu sou autossuficiente,
não preciso da sua graça, da sua sabedoria e não preciso das suas bênçãos sobre mim, muito menos da sua proteção, porque eu sou autossuficiente. O crente, o cristão, que em algum momento pensa ser autossuficiente, não é diferente daquele que não crê em Jesus. Eles estão no mesmo patamar. Porque se eu acredito que eu sou o suficiente, eu acredito que Deus não é tão poderoso assim. Se eu acredito que eu sou autossuficiente, que eu dou conta sozinha, que eu me viro sozinho, eu sempre estive sozinho, então eu vou continuar assim, não preciso de mais ninguém, significa que eu também não preciso de Deus. Não preciso da salvação, não preciso do sacrifício de Jesus e não preciso nem da segurança e nem das bênçãos que o Senhor traz com ele. O pastor Charles Spurgeon, ele diz que a vida do cristão é como a vida de um bebê. Essa afirmação está em um dos sermões do compilado do livro O Ego Restaurado. Ele fala que a vida de um cristão é igual à vida de um bebê. Um bebê sozinho não consegue viver nem sobreviver. Ele sozinho morre. O bebê só fica vivo por favor dos pais. Os pais, eles vão, cuidam e alimentam desse bebê para que ele viva e possa crescer e se desenvolver. Assim é a vida do cristão. Por quê? O bebê, ele só é alimentado pela vontade de um ser superior a ele. E o cristão que não possui o favor de Deus, não é um cristão. E se uma pessoa não possui o favor de Deus, ali também não há vida. Então esse é o grande perigo da autossuficiência. Quando eu penso que eu sou autossuficiente, eu automaticamente limito o poder de Deus na minha vida, ou até mesmo cancelo todo esse poder sobre mim para que eu siga sozinho, ali à mercê de todos os males, à mercê de tudo que há de ruim nessa vida. Eu estou à mercê, a peito aberto, vou encarando tudo isso, sendo que eu poderia ter o escudo e a proteção de Deus se reconhecer que a autoridade do Senhor é muito maior na minha vida do que as minhas próprias vontades. Temos o perigo da autossuficiência e também temos o perigo da rejeição à palavra. Tá lá no versículo 26, 27, 28, 29 e 31 da nossa leitura. O perigo da rejeição à palavra. A justiça de Deus, ela é perfeita, assim como a sua sabedoria. E por isso ele chama os homens para se aproximarem dele, para livrá-los da perdição eterna. Porém, aqueles que rejeitam a verdade da palavra, para eles há desgraça. Isso não é palavra mínima, palavra muito forte, e não é uma palavra que eu estou empregando, é uma palavra que está na leitura. O que está reservado para todo aquele que rejeita a palavra de Deus, desgraça, perdição. Um período terrível na vida chegará aos homens que rejeitaram o chamado de Cristo. E quando vier a catástrofe, a aflição, a dor, essas pessoas procurarão por Deus, mas não a acharão assim, pois desprezaram, zombaram e rejeitaram o temor do Senhor. Se você não sabe o que é o temor do Senhor, eu te convido a voltar no vídeo anterior, que lá nós estamos descrevendo todo o temor, o que significa e qual é a sua vantagem. Então, a porta da salvação, ela ainda está aberta. Se você procurar por Jesus, você ainda irá encontrá-lo, mas chegará um dia em que o ser humano vai procurar e não vai mais poder encontrar. Então, antes que esse dia chegue, a sabedoria, ela faz esse convite para você, para obter a sabedoria, para se achegar a Deus, se achegar a Jesus e ter todos os privilégios que se carrega com a salvação e a graça de Deus. Porque o Senhor deixa claro que para tolos, os tolos, todo aquele zombador, está reservado o fruto de suas próprias decisões e atitudes. E se uma pessoa é tola, obviamente as suas atitudes e decisões também são tolas, e as consequências de tudo isso é ruim. O Senhor diz: aquele que é tolo e não deixa sua tolice e não se achega a mim para obter sabedoria, está reservado todos os frutos e consequências de suas decisões e atitudes. Porém, o cristão, que é todo aquele que aceitou a Cristo em seu coração e vida, também vai passar por aflição e tribulação nesta vida. Mas achará no Senhor refúgio, fortaleza e solução, e viverá em paz, seguro, e não temerá mal algum, porque possui o favor de Deus. Isso é o final da nossa leitura de Provérbios, capítulo 1. Se essa palavra falou com você, se você quer essa conversão para a sabedoria, se você quer eliminar da sua vida todas as atitudes, escolhas ruins,
e toda a perversidade a qual ali você pode estar acostumado no seu ambiente, você quer uma mudança radical, você quer uma mudança divina na sua vida, aceite o convite da sabedoria hoje. Aceite o convite do Senhor Jesus. Se você está disposto a isso, você pode estar agora colocando a mão aí no seu coração, aí onde você estiver, no horário que for, não importa. Você pode estar colocando agora a mão no seu coração e fazendo essa oração comigo. Você pode repetir assim: Senhor Jesus, hoje eu te aceito de verdade em meu coração. Perdoa meus pecados, me faz uma nova pessoa, guia meus passos e escreve meu nome no livro da vida. Hoje eu começo a minha busca pela tua sabedoria, pois estou me reconciliando contigo. Em nome de Jesus, amém. Se você precisar, volte a este vídeo. A paz do Senhor.